Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim trazer um vídeo que, como sempre, o que eu mais gosto de fazer é reclamar de algum livro, só que dessa vez ele vai falar mal de uma autora, quer dizer, não falar mal, porque eu sinto que em um ponto eu vou ter que defender ela. Mas vamos falar sobre a Sarah J. Maas e por que muita gente odeia ela. Inclusive, se tiver aos fundos alguns comentários e uma voz do além, é o meu namorado, que Oi. ele tá ali. Eu não sei se você chegou a ver meu vídeo falando sobre a Colleen Hoover e as polêmicas envolvendo ela, mas se eu não me engano foi no comentário desse vídeo que pediram pra falar da Sarah J. Maas, e eu achei uma ideia muito boa, porque ela também tem várias polêmicas, algumas parecidas com as que a Colleen Hoover tem, então eu decidi trazer. E assim, eu já li uma das sagas de livro dela, que foi a Cotar, inclusive eu tenho elas aqui, eu gastei dinheiro com as versões físicas desses livros, que não são tão baratos assim. E a Sarah J. Maas, se tu acompanha livros de fantasia, tu deve conhecer ela, porque eu acho que hoje em dia é um dos nomes mais famosos do gênero de fantasia, se não o mais famoso. Então, assim como no vídeo da Colleen Hoover, eu vou falar sobre as maiores problemáticas envolvendo ela e a minha opinião sobre isso. Eu também vou trazer uma fofoca que não tem nada confirmado, é basicamente um grande suposto, mas que eu comentei sobre isso no TikTok, depois vendo no Twitter, e o pessoal meio que amou saber isso, e eu também amei saber isso. A Sarah J. Maas, ela é uma autora dos Estados Unidos, e ela começou a escrever quando ela era adolescente, e ela postava ali no site Fanfics uma história que se tornou uma das mais conhecidas do site, e depois ela apagou a história do site para tentar publicar, o que se tornou o livro dela, Trono de Vidro, e consequentemente a saga Trono de Vidro, que também se tornou muito famosa, e acho que foi assim, ela chegando com os dois pés na porta do mundo editorial, porque ela se tornou um fenômeno de vendas. Então, depois de Trono de Vidro, que já ficou muito famoso, ela publicou Corte de Espinhos e Rosas, que é uma trilogia, e tem alguns livros extras ali que eu não cheguei a ler, eu só li a trilogia em si, que foi essa que eu mostrei pra vocês. E ela também tá publicando Cidade da Lua Crescente, que é um universo de fantasia, mas é um pouco mais adulto e voltado por um público mais velho. Eu li primeiro, eu não curti tanto assim a história, não me prendeu e eu não dei continuidade, mas eu sei que tem muita gente que gosta. A Sarah J. Maas, ela cursou escrita criativa, o que eu acho muito legal que esse curso parece que é um curso de fanfiqueiros. Quando ela fez, ela se formou com honras até, o que é bem curioso, vendo algumas polêmicas que vão surgir depois. E aí ela acabou se tornando essa escritora gigantesca que ela é. Vamos começar falando sobre a principal polêmica dela, e que eu sinto que o pessoal ainda pega muito no pé dela, ainda hoje em dia, sendo que não precisava mais tanto, que é a questão de falta de representatividade nos livros dela. E eu não tô falando só um tipo de representatividade, que palavra complicada, tô falando de várias. Vamos começar com o fato de que muitas pessoas reclamavam de que os personagens dela, de Trono de Vidro e de Acotar, eles eram todos iguais em aparência, só mudava a cor do olho. Essa questão de representatividade, ela vinha bastante quando a Sarah estava publicando Acotar, tanto que no último livro até algumas coisas mudam, mas as pessoas reclamavam muito disso, de que os personagens eram todos iguais, todos brancos e sarados e magros e cabelo tudo igual, e também de todos serem héteros. E esse tipo de reclamação super válida, principalmente com um autor que ainda está publicando livros. Tipo, eu vejo pessoas querendo cancelar a Agatha Christie por isso. A mulher já morreu, né, no caso, então não tem muito mais o que fazer. Mas com autores que ainda estão publicando, eu acho que é uma reclamação super válida de se ter. E a questão de que eu falei de que eu teria que defender ela em algum ponto é porque eu sinto que a Sarah J. Maas, nesse quesito, ela foi uma das poucas autoras que realmente escutou os fãs e se preocupou em moldar. Claro que eu não posso dizer que ela se preocupou, assim, porque eu não tô na cabeça dela, mas teve uma mudança. Até porque eu não sei se foi algo que partiu dela, algo que partiu da editora dela, mas teve uma mudança no último livro de Acotar, que esse aqui, Corte de Asas e Ruínas. É dito que um personagem que já tinha sido introduzido na história antes, ele é negro, nunca tinha sido dita a aparência dele antes. A gente descobre que uma das personagens, que é a Mor, não sei pronunciar, a gente descobre que ela gosta de mulheres. Nunca é dita a orientação sexual dela exatamente, mas é dito que ela gosta de mulheres. Em Cidade da Lua Crescente também, o primeiro livro que eu li, a gente começa e já sabe, e é dito 500 vezes, o fato de que a protagonista, ela não é uma personagem magra. Então, teve uma mudança ali, aconteceu. E o que me incomoda é que eu vejo muitas pessoas que ainda criticam a Sarah por causa disso. Só que a gente também tem para pensar que ela é uma das poucas que absorveu as críticas e
realmente mudou pontos na história. Eu praticamente também não gostava dessa falta de representação. Eu odeio essa palavra. Representatividade? É muito um trava-língua. Não é não. É sim. Sabe o que é trava-língua? Não. Otorrinolaringologista. Ah, vai chamar merda. Essa coisa também de falta de representatividade nos livros dela me incomodava também. Mas eu não acho justo, tipo, eu ficar reclamando que uma autora não muda algo nos livros e quando mudar, reclamar que ela só mudou porque, tipo assim, pediram que ela mudasse. Sendo que pelo menos a pessoa mudou, sabe? Ela pelo menos escutou os fãs. Aproveitando, assim, o embalo de que é um vídeo parecido com o da Colleen Hoover, e eu já citei que pediram também esse vídeo aqui no vídeo sobre Colleen Hoover. Eu acho que essa é uma grande diferença entre as duas, porque a Colleen Hoover, ela não muda. Tipo, já foi reclamado várias vezes, ela continua fazendo os mesmos livros com os mesmos personagens, os mesmos tipos de corpos e de... enfim, todos iguais. Outra questão muito parecida com Colleen Hoover, eu sinto que vários autores problemáticos hoje em dia têm essas mesmas questões nos livros, que é a questão da romantização de abuso. Eu vou dar um baita spoiler aqui de Acotar, do primeiro livro, então se não quiser ver, pula, apesar de eu já ter dado antes um spoiler. Mas no final do primeiro livro, a gente tem uma cena em que a Fairy, que é a protagonista, ela tá numa situação ali que, tipo assim, sendo esculachada, maltratada, enfim. E tem que meio que aquela coisa de vamos salvar o mundo. E o Rice, que ele é o grande vilão e depois a gente sabe que ele é um mocinho, ele meio que dopa ela e fica fazendo danças sensuais com ela na frente de todo mundo que tá no momento, para que o namorado da Fairy fique brabo e com isso ele use todo o poder dele, porque era preciso que ele usasse todo o poder dele para salvar as pessoas aí daquela situação. Só que assim, colocar que o cara, ele abusou da pessoa para que a outra ficasse com raiva e usasse todo o poder dela para salvar a humanidade, é meio que justificar ali um abuso. E com o passar da saga, a Fairy, ela fica com o Rice. E esse cara, achei que eu ia espirrar. É algo que não entra na minha cabeça, como é que ela pensou que seria uma boa ideia botar isso no livro. E quando o livro ia ser publicado, as pessoas também, tipo, leram aquilo e ficaram, ah não, super de boa publicar isso. Inclusive eu tô falando aqui, mas se tu for um dos vídeos mais antigos do meu canal, eu tenho um vídeo falando que eu gosto de Acotar, porque eu realmente gosto. Eu acho uma farofada muito boa, mas tem as críticas e não dá pra, tipo, ignorar elas. Agora uma coisa, assim, que é muito explícito nos livros da Sarah J. Maas. E foi por isso que eu falei que era muito irônico ela ter se formado com honras na faculdade de escrita criativa. Muitas pessoas já apontaram a questão de plágio nos livros dela. Eu vou focar aqui principalmente no terceiro livro da saga, porque foi um que eu senti mais essa questão. Até porque muitas pessoas falam que ela plagiou bastante a série Game of Thrones, no caso, a série de livros, né? Só que como eu nunca li, as pessoas apontaram, pra mim eu ficava tipo, tá, ok, tem plágio, mas eu não conseguia visualizar bem o que era, até porque eu não tinha ali a referência. Mas tem algumas coisas muito parecidas com o universo de Harry Potter, e uma delas principalmente é que tem um personagem durante a saga que ele é meio que uma criatura mágica que ajuda a Fairy ali, então quando ela precisa de alguma resposta, ela chama ele, e ele morre no último livro, e a Fairy, ela sofre de uma maneira que, tipo, não faz sentido ter todo aquele sofrimento, porque ela nunca teve uma boa relação com o personagem. Ele sempre foi insuportável, ela nunca gostou dele, e daí ela sofre muito. Tu terminou de ler Harry Potter? Não. Tá pra ouvir agora. E essa cena eu achei muito parecida com a morte do Dobby em Harry Potter. Só que no universo de Harry Potter tem um motivo pra ter todo esse sofrimento, até porque os personagens tinham uma relação boa, eles tinham uma relação de carinho, mas em Acotar não. E daí ela botou a mesma coisa. Eu lembro até hoje da sensação de quando eu li essa cena em Acotar. Eu li aquilo, eu ergui assim meus olhos e pensei, meu Deus, é igual em Harry Potter. Sendo que não faz nenhum sentido isso pra narrativa da história de Acotar. Literalmente essa cena poderia não existir. E relacionado assim com Game of Thrones, o que eu posso repassar aqui é o que eu li na internet, porque eu, como eu falei, nunca li a saga de livros e nem assisti a série. Mas em Acotar a gente tem um mundo e eles são divididos ali por cortes, né? Então tem a corte da primavera, a corte do inverno, a corte noturna, a corte... Enfim, de estações do ano, assim, de momentos do dia. Deixa eu ver se eu acho aqui o mapa, só um instante. Tá, então a gente tem aqui os países e aqui vocês podem ver que tem a corte noturna, corte dos pesadelos, corte diurna, corte crepuscular. Tipo assim, é dividido por estações de anos. E eu vi muita gente reclamando de que isso é literalmente uma cópia de Game of Thrones, porque também tem
com outros nomes, mas que pra quem leu Game of Thrones é muito explícito. Agora, a última coisa, ela não é exatamente uma polêmica muito grande, ela é uma fofoca, mas que eu acho muito válido contar, porque assim, supostamente a Sarah J. Maas é ocupada nisso, tá? Dizem as más línguas que as escritoras de fantasia gringas, elas tinham um grupo, tipo um grupo do WhatsApp, só que provavelmente não era WhatsApp. Entre elas estava a Victoria Aveyard, a Leif Badurgo, que é a de Seas of Crows e Sombra de Ossos. Sombras e Ossos, eu não lembro o nome da saga. Holly Black, tinha várias autoras de fantasia e a Sarah J. Maas também. O que acontece é que essas autoras, elas comentavam no grupo ideias que elas tinham de livros, ideias para colocar nos livros. Só que uma autora em específico, ela emputeceu todo mundo porque ela pegava a ideia dessas autoras e publicava elas. Então, tipo, ela usava as ideias nos próprios livros dela antes que quem teve a ideia fizesse isso e sem avisar também que ia fazer. Ou seja, ela tava plagiando as autoras. E muita gente acredita que é a Sarah J. Maas, porque antes elas tinham, assim, uma proximidade mais aparente. E também uma autora, que se eu não me engano é a Leif Badurgo, mas posso ser enganada, ela sempre dedicava uma história ou botava nos agradecimentos o nome da Sarah J. Maas e depois disso ela teria parado de fazer. Ou seja, tá todos os indícios da fofoca presentes e a gente só precisa que uma delas confirme. E eu vou acreditar que vai ser a Victoria Aveyard que vai abrir a boca e falar, porque a diva é muito tiktoker e carismática, eu gosto muito dela. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que se tu estivesse perdido com relação ao motivo das pessoas não gostarem da Sarah J. Maas, tenha te esclarecido um pouco mais. É isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.